Minhas cordiais saudações a todos aqueles que fielmente nos acompanham aqui pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira, nosso podcast semanal. Hoje vamos meditar o Evangelho da Vigília Pascal, o Evangelho da Ressurreição. E é o texto de Marcos, capítulo 16, versículo de 1 a 7. Assim diz o texto. Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. E diziam entre si: quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande. Mas, quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram, então, no túmulo e viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente na Galiléia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Nós estamos meditando o Evangelho da Vigília Pascal, que fala da ressurreição de Cristo. E nós vivenciamos durante o Tríduo Pascal a paixão, morte e ressurreição do Senhor. A palavra morte não é fácil de ser pronunciada. Embora a humanidade durante tantas gerações se tenha de algum modo acostumado à realidade da morte e à sua inevitabilidade, a morte é sempre alguma coisa que nos perturba, nos incomoda. É fato, não nos sentimos confortáveis diante da realidade da morte. E com a morte de Jesus não foi diferente. Ela desnorteou os discípulos e as discípulas. Não apenas os discípulos, mas toda a cidade de Jerusalém. O silêncio que tomou conta de Jerusalém encheu a tarde de sexta-feira e todo o dia seguinte de sábado. E segundo o Evangelho de Marcos, que acabamos de ouvir, Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e Salomé compraram perfumes para embalsamar o corpo de Jesus. A única preocupação delas era quem iria remover a pedra da entrada do túmulo para que elas pudessem entrar. Era uma pedra pesada. Estavam preocupadas apenas com a pedra que fechava o túmulo de Jesus. A ressurreição não fazia parte do horizonte dessas discípulas. Para elas, Jesus tinha morrido e ponto final. Procuram simplesmente aceitar e assimilar a dura realidade da morte. Esta pedra que fecha o acesso ao túmulo de Jesus também tem um valor alegórico, simbólico. Simboliza o limite da vida, a pedra que separa os mortos dos vivos. Ao chegar ao sepulcro de Jesus, as mulheres verificaram que a pedra fora removida. Não impede mais a entrada no sepulcro. A ressurreição de Jesus destrói a separação entre a morte e a vida. Não existe mais limite para a vida. Uma vida sem limites, uma vida imortal, vida eterna. Jesus não está mais no sepulcro. Ressuscitou como havia profetizado. E detalhe, em todo o relato do Evangelho, as discípulas permaneceram em silêncio. Era difícil para elas compreender a ideia da ressurreição. Ficaram mudas, porque a realidade da morte é muito forte, está enraizada em nossa natureza. É uma situação difícil de ser assimilada. E a ideia da ressurreição não era fácil de ser compreendida, justamente pela influência da morte no pensamento e no coração humano. Vencer a morte parecia algo impossível. A partir do domingo de Páscoa, os cristãos aprenderam a pronunciar a palavra ressurreição. E essa palavra tornou-se no vocabulário cristão a palavra mais importante, a palavra central e fundamental da fé cristã. O próprio São Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, vã seria a nossa fé. Ressurreição, palavra que tanto as discípulas como os apóstolos não tiveram coragem de pronunciar diante do sepulcro de Jesus, aberto e vazio. Palavra que agora a Igreja, graças ao testemunho dessas mesmas mulheres dos apóstolos, pronuncia em alta voz ao mundo inteiro: Cristo ressuscitou, Cristo venceu a morte.
Jesus Cristo ressuscitou, seu corpo não conheceu a corrupção. O corpo glorificado de Cristo pertence ao mundo de Deus e não à mansão dos mortos. Como a gente reza no credo, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, destruiu a mansão dos mortos. A morte não tem mais poder sobre a natureza humana. A ressurreição de Cristo não é, porém, um milagre de um cadáver reanimado. A ressurreição é uma realidade diferente, de outra natureza. É um salto qualitativo na história da humanidade. É a realização plena do plano divino da salvação, conforme a descrição de um documento do Vaticano II, a Constituição Dogmática Lumen Gentium, número 2, diz assim: o Eterno Pai criou o universo e decretou elevar os seres humanos à participação de sua vida divina. Decretou elevar, porque até então não participavam. O texto do Vaticano II é muito claro. Decretou elevar os seres humanos à participação de sua vida divina. A ressurreição de Cristo é isso. É a natureza humana que passa a fazer parte da vida divina. Com a ressurreição de Jesus, a natureza humana é finalmente divinizada. Ao ressuscitar, Cristo retorna para o Pai, levando consigo a nossa natureza humana. Ela está lá, junto de Deus. A vida eterna, a imortalidade, não a possuímos por nós mesmos. Ela é dom, presente que Deus nos oferece em Cristo ressuscitado. Ele, Jesus Cristo, é o primogênito dentre os mortos, ou seja, o primeiro dentre muitos. Aliás, esta é a razão pela qual o batismo, o sacramento do batismo, faz parte da vigília pascal. Porque é através do batismo que recebemos o dom da vida eterna, a garantia da vida eterna. Somos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Nos tornamos habitação do Espírito Santo, né? O Espírito Santo gera Cristo em nós. Nós também vamos participar da vida eterna com Cristo, o novo Adão, a nova humanidade. Através do batismo, a ressurreição de Cristo torna-se garantia também de nossa ressurreição. Podemos afirmar que nos apropriamos do mistério da ressurreição. Somos que marcados com o selo do Espírito Santo, a pertença a Deus, para também ressuscitarmos como Jesus. Através do batismo, nos agarramos a Cristo ressuscitado, sabendo que Ele nos segura com firmeza, mesmo quando as nossas mãos se enfraquecem. As mãos de Cristo, porém, sempre nos mantêm. Onde quer que caiamos, sempre iremos cair nas mãos do Senhor, porque as mãos de Cristo nos protegem, sobretudo diante das portas da morte, onde ninguém pode nos acompanhar. Ali está as mãos do Senhor para nos proteger. Por isso mesmo o cristão não teme a morte, porque Cristo ressuscitado está conosco. Ele vive em nós e nele também venceremos a morte. Por isso termino nesse domingo de Páscoa desejando a todos os nossos diocesanos e diocesanas de Limeira, da Diocese de Limeira, uma santa e feliz Páscoa a todos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.